Amém, irmãos? Abram comigo, por favor, em Lucas 12. Versículo 13, do 13 ao 21. Essa passagem fala de um homem, né? Jesus, ele estava pregando nas multidões e chegou um rapaz e ele fez um pedido a Jesus, né? E começa assim: Mestre, ordene a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo e pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Então essa passagem ela fala de um homem que foi até Jesus e fez um pedido. Que Jesus fosse lá até o irmão dele e falasse para o irmão dele repartir a herança. E nesse caso aqui, como Jesus falou para ele, Jesus olhou para ele e falou assim: Tome cuidado com a avareza. Porque eu tenho certeza, pela maneira que Jesus falou aqui, esse cara, ele não estava preocupado se ele tinha o que comer ou não. Ele queria o dinheiro, o bem. Isso, na hora que eu estava lendo isso, Deus me falou assim: muitos de nós, muitas pessoas, muitas famílias estão sendo destruídas por herança, por dinheiro, não é? Pela vontade de ter um bem, por querer algo para si. Às vezes você nem precisa, mas você faz questão porque é um direito seu, né? Quantos de nós somos assim? Quantos de nós crentes, irmãos em Cristo, fazemos isso? Ficamos chateados com o irmão, às vezes saímos falando mal do irmão, porque às vezes houve um problema, ele não acertou, ele pediu emprestado e não pagou. A palavra de Deus diz que se alguém vier pedir emprestado, você dê para essa pessoa, né? E isso nos atenta para isso. Também uma coisa que me chamou muita atenção: quantos de nós, como esse homem aqui, aí já ele contou a parábola, né? Falou desse fazendeiro, desse agricultor, né? Que acabou tendo uma colheita grande e ao invés dele repartir, né? Porque ele já tinha, aqui na palavra fala que ele já era rico. Ele não precisava, mas ele colheu mais. E o que ele fez? Ao invés de distribuir, ao invés de repartir, ele quis reter tudo para si. Então ele não precisava daquilo, mas ele quis guardar, né? Quantos de nós fazemos isso? Muitos. Eu faço. Deus me mostrou coisas para mim que eu faço. Muitas vezes, eu sempre ouço isso de alguém, ou às vezes a gente até fala: Ai, nossa, tô sem roupa. Mas quantos de nós vamos no guarda-roupa? Alguém algum dia que abriu o guarda-roupa e viu que não tinha nenhuma peça de roupa no guarda-roupa? Não. Todos nós temos. E bastante. Mas a gente faz questão de que mais? Comprar, estocar e ter mais. Não só roupa, como sapato. Quem é mulher sabe que adora. Eu mesmo gosto do sapato. Acho muito, né? Faz até, Deus me fez lembrar disso. Eu guardo até na caixinha, dois sapatos numa caixinha, porque não tem lugar para guardar. Ó, Deus falou: você tá vendo? Você é isso aqui. Você é esse agricultor aqui que estoca. Ao invés de você repartir, você guarda. Quantos de nós fazemos isso? Uma coisa também que Deus me chamou muita atenção, que ele fala que toma cuidado com toda e qualquer tipo de avareza.
Então tem várias formas, irmãos, não só de estocar o dinheiro, mas várias maneiras que a gente faz, que é a avareza. Uma coisa que Deus me chamou muita atenção também é quantas famílias, quantos pais, eles vão com esse legado. Eu trabalho muito para cuidar da minha família, mas o seu filho não vai pegar o dinheiro e abraçar ele. Ele vai abraçar o pai. Ele precisa do pai para educá-lo, para cuidar, para estar presente na hora que ele precisa de uma palavra. O dinheiro não vai aconselhar seu filho. O dinheiro não vai suprir o amor que muitos de nós deixamos. Eu estou falando porque eu fiz isso. Deus, enquanto eu estava lendo isso tudo, Deus falou muito no meu coração sobre isso. Porque eu um dia fui assim. Eu um dia trabalhei, sempre com o legado de que eu queria cuidar bem do meu filho, ajudar o meu marido. Mas era mentira. Eu amava o dinheiro e o que ele podia me proporcionar. E com isso, imagine, eu achava que era um absurdo vir aqui no púlpito da igreja e eu falava mal dos meus parentes, que na época era crente e eu não era. Ah, Deus, gente, olha o que Deus faz com você, hein? Eu falei mal e hoje estou aqui, pregando a palavra do Senhor. E eu falava minha tia, nossa, minha tia é boba, deixa de comer, deixa de comprar um monte de coisa para ir lá e dar o dinheiro dela, coitada, trabalha tanto. Ela estava fazendo certo e eu que estava errada, né? Quantos de nós fazemos isso? Muitas das vezes eu abri minha boca para falar disso, para criticar o que hoje eu estou pregando, o que hoje eu estou falando, que é o correto, que é o certo a se fazer, né? E então eu fui essa pessoa. Eu amei tanto o dinheiro que eu deixei por um bom tempo meu filho, minha casa, meu marido, destruindo a minha vida. Muitos de nós, irmãos, estamos presos ao dinheiro. A gente está tendo todo esse mês, né, de princípios espirituais, aprendendo a guerrear. E uma das coisas que o diabo usa na nossa vida, para nos parar, para nos estagnar, para não deixar que nada aconteça na nossa vida, é através da oferta, através do dinheiro que você não traz aqui ou não dá para o seu irmão. E isso, então, você vê quantas famílias destruídas por amor ao dinheiro. Glória a Deus que eu acordei e assim eu oro por todas as famílias, que cada dia nós venhamos a nos posicionar mais. Muitas pessoas também, de várias maneiras, né? Tanto na roupa, quanto no sapato, quanto no alimento. Nós vivemos estocando. E aí Deus diz o seguinte, louco, para todos nós, quando nós passamos naquela vitrine e fica assim, ó, ai, eu preciso daquele sapato, ai, eu preciso arrumar meu cabelo, não é? E eu faço às vezes, nossa, não aguento mais o cabelo, preciso arrumar o cabelo, preciso fazer minha unha. A gente precisa de tudo isso, irmãos, mas tudo na medida certa. Não que a gente não seja tolo, como esse homem aqui, que quis estocar, que já era rico, muito rico. Nós somos ricos, nós não precisamos, na realidade, eu tenho certeza que todo mundo aqui, se não comprar roupa o ano todo, não comprar sapato o ano todo, vai ter e não vai faltar, né? Então que a gente venha pensar no nosso dia a dia, no mínimo detalhe. Aquele prato de comida, sabe? Aquele restinho. Eu brigo muito com o João por causa do restinho. Porque esse restinho que você joga todo dia é uma pessoa que está passando fome lá fora. Que não come. Mas não é come uma refeição. Não come há dias. Né? E a gente joga fora, a gente desperdiça, a gente estoca o nosso armário, vai no supermercado, gasta um monte. Né? Estocando. Então que nós venhamos a tomar cuidado. Por quê? Porque se o Senhor vier, se alguém vier aqui e pedir a sua alma, como falou aqui, louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem que é? Para quem que você tem preparado sua alma, irmão? Para quem que você tem vivido todo esse tempo? Para quem que é que você trabalha? Por que é que você vai? Tem que ser por amor ao Senhor. Tem que ser por amor à casa do Senhor, por amor aos seus irmãos. Verdadeiramente, não por amor ao dinheiro, porque aí é a avareza, que aí é o desejo. E também tem o outro extremo, né? Daquele que não tem nada, mas ele quer sempre tudo. Tem aquele que tem, que é rico, que tem bastante, que não reparte, mas também tem aquele que não tem nada e é miserável, vive uma vida miserável. Todo dia ele reclama, todo dia ele não tem nada, ele não tem nada para ajudar, nem um abraço, nem uma palavra de conforto, nada. Esses são os dois extremos. Então que nós venhamos a tomar cuidado com tudo isso e expulsar das nossas vidas toda essa miséria, toda essa idolatria, todo esse amor pelo dinheiro. E na palavra, e aqui no versículo 21 diz:
assim é o que entesoura para si mesmo, ou seja, todas essas coisas, e não é rico para com Deus. Em Timóteo, se você quiser abrir, você pode abrir ou não. Em Timóteo 6 diz o seguinte: Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para que pratiquem o bem, sejam ricos. O que é ser rico para Deus? O que é ser rico para com Deus? Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto em repartir. E repartir tudo, a sua vida, o que Deus tem derramado na sua vida, as suas ofertas, o dízimo. Amém? Na palavra de Deus também diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia com abundância ele colherá. Isso não é um incentivo para você ofertar, para você receber. Não, mas esse é um princípio. Isso é algo que Deus nos diz. Se a gente reparte, se a gente é generoso, a gente vai ter. Amém, irmãos? Então é com esse entendimento, com essa palavra, que nós venhamos a refletir durante a semana. E que agora, nesse momento, você que trouxe as suas ofertas, deseja honrar o Senhor, porque colocar aqui no gasofilaço as suas ofertas, o dinheiro que você tanto trabalhou, é uma honra ao Senhor. É uma honra. Então eu peço que você se levante nesse momento e deposite aqui as suas ofertas. Honre ao Senhor, agradeça a Ele tudo que Ele tem feito. Enquanto você faz isso, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor tudo que Ele nos tem feito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque na nossa casa não tem faltado alimento, não tem faltado roupa para vestir, não tem faltado, Senhor, o pão de cada dia, tanto o espiritual quanto pro nosso físico, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor todos os dias tem nos dado saúde, tem nos dado força, Deus, para levantar e guerrear, Senhor. Obrigada, Deus, e em nome de Jesus eu peço, Senhor, tira da nossa vida, Senhor, toda a avareza, todo o amor pelo dinheiro, Pai, em nome de Jesus. Que toda a influência, Senhor, de mamão das nossas vidas seja quebrada em nome de Jesus. Que venhamos, Senhor, a glorificar, agradecer, honrar o Seu nome, Senhor, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui na frente agora a pastora Elisângela, que vai estar trazendo uma palavra pra gente hoje. Peço que você se levante, por favor, estenda suas mãos. Vamos orar por ela nesse momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, Espírito Santo de Deus, nós consagramos e entregamos tudo a Ti nesse momento, Pai. Te pedimos, Senhor, pela pastora Elisângela, que o Senhor venha derramar sobre ela, Senhor, grande sabedoria. Que o Senhor dê a ela, Senhor, toda a autoridade neste momento, Pai. Que tudo que o Senhor colocou, derramou sobre ela, Pai, que ela não venha ter nenhuma dificuldade, Senhor, em compartilhar, em falar tudo que o Senhor tem para nós esta noite, Pai. Que o Senhor flua, Pai, aquebrando os corações esta noite. Quebra, Deus, em nome de Jesus, toda a incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, e faça a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Todos estão me escutando bem? Eu queria compartilhar algo essa noite com vocês. Algo que Deus está falando na minha vida, na minha casa. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. E essa palavra de hoje, ela vai mexer um pouquinho assim com o nosso físico, o nosso espírito, né? Porque o que eu quero falar hoje é sobre corpo, alma e espírito, né? Que todo ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. E hoje eu trouxe uma palavra sobre o sedentarismo espiritual.
Até quando eu estava pensando no título, eu falei, nossa, sedentarismo espiritual. Mas foi uma coisa que Deus estava falando comigo sobre o sedentarismo, né? Sobre a prática de exercício físico. E aí eu pensei, poxa, dentro da igreja também isso acontece, né? E teve um dia que o Cristiano estava pregando e Deus me deu essa palavra que eu vou falar dela hoje. E eu rapidamente abri assim, nem foi sobre isso que ele estava falando. E eu falei, Tiago, lê isso daqui. Eu falei para ele no meio do culto. Daí ele leu, não entendeu muito o meu raciocínio. Mas aí eu fiquei remoendo essa história durante dias. Dias e dias e dias. E na verdade eu estou remoendo ela ainda. E é uma passagem que está lá em 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Todos puderem abrir. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Né? E essa palavra, na verdade, é algo que Deus está falando comigo, porque quem me conhece sabe que eu vivo uma rotina de treinos, né? Foi uma coisa que no ano de 2017 eu falei, eu preciso tomar uma atitude na minha vida para benefício do meu corpo, né? Não por emagrecer e tudo, mas porque a minha família, o histórico da família é de pressão alta, de ter diabetes. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para trabalhar isso na minha vida. E aí eu parti para a área do exercício físico, né? Então às vezes o pessoal fala assim, está muito louca, porque você vai todos os dias, nossa, não sei o quê. Hoje eu dei uma maneirada, vou só 3 vezes por semana, mas ainda assim eu sinto falta um pouco da questão do treino. E era sobre o sedentarismo mesmo, né? Eu estava vivendo uma vida cansada, vivendo uma vida sem força, sem ânimo para nada. E o sedentarismo é isso. Ele tira toda a nossa força e deixa a gente desanimado. E o sedentarismo espiritual nos deixa desanimados para coisas do Senhor, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não cuida da nossa alma, automaticamente o nosso espírito vai ser afetado também. A gente também vai cair o nosso rendimento espiritual. E aí, vamos lá, para o versículo 24. Não sabeis vós que correm no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira e o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar a coroa corruptível, nós, a coroa incorruptível. E agora eu queria ler uma passagem lá em Gálatas, versículo 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o domínio próprio, né? A gente só parte a nossa vida, a gente só sai do sedentarismo, né? Seja ele sedentarismo físico ou espiritual, quando a gente tem o domínio próprio, né? O que é o domínio próprio? É aquela vontade que você fala assim, eu não estou com vontade de fazer nada hoje, mas você tem que dominar o seu corpo para fazer algo, né? Por mais que a gente esteja desanimado, por mais que a gente esteja triste ou esteja cansado, nós precisamos dominar o nosso corpo, né? E em tudo na nossa vida a gente tem regras, né? Quem trabalha fora, né, sabe que você tem que levantar cedo, arrumar lá seu café para você tomar, para você ir trabalhar, cumprir com as suas coisas, com as suas obrigações do dia a dia. Quem trabalha em casa, né, as donas de casa também precisa levantar. Quem é mãe, cuidar dos filhos, cuidar das roupas. Então, em tudo, a gente precisa dominar o nosso corpo, né? Seja nas atividades do dia a dia, ou seja na nossa vida espiritual. E quando no domingo a gente foi escutar uma pregação da Júnia, ela falou muito disso. Que a Bíblia, né, a gente precisa ter o domínio próprio. A Bíblia, ela não vai sair correndo atrás de você, vai pular no seu colo e vai abrir, as palavras vão começar a sair e entrar na sua cabeça. Você precisa dominar o seu corpo para chegar até ela.
E às vezes é isso que falta pra gente. Mas aí, lá em Gálatas, que fala sobre em Gálatas não, em 1 Coríntios 9, que fala sobre o atleta, eu fui buscar o que o atleta precisa fazer, o que o atleta precisa ser para ele alcançar o prêmio. Que, né, o corredor, ele busca a sua medalha, né? O lutador lá recebe o seu cinturão. O que eles precisam fazer, qual é a rotina, qual é a disciplina que eles precisam ter para chegar nesse lugar, para chegar na posição de vencedor. E aí, 3 pontos principais assim que me chamou bastante atenção foi a questão do descanso, que eles precisam descansar, eles precisam ter horas de sono, precisam relaxar o corpo, o descanso. Eles precisam de uma alimentação boa e eles precisam de um bom treino. Essas 3 coisas, elas funcionam juntas, né? Não tem como, se você não dorme bem, você não tem uma boa alimentação. Se você não tem uma boa alimentação, você não consegue praticar um exercício físico. Não dá. As nossas forças, elas caem. Então, a gente precisa ter uma alimentação boa. E essa alimentação boa, ela é regrada, ela é feita por horas e horas. Ela não é bagunçada do jeito que a gente costuma fazer, né? E aí, esses 3 pontos que foi falado, né, da questão do atleta, eu fiquei pensando lá em casa e remoendo essa história de atleta, da gente ser corredor de Cristo, de sermos atleta de Jesus. E aí, eu queria dividir com vocês essas 3 mesmas coisas, mas dentro da palavra de Deus. Né? Dentro da palavra de Deus, porque nós também precisamos de um descanso, nós também precisamos de uma boa palavra, nós também precisamos de um bom treino, né? E isso só vai acontecer se a gente começar a nos dominar, a dominar as nossas vontades, a dominar os nossos desejos e termos disciplina. Disciplina de acordar cedo, disciplina... Tem gente que trabalha de madrugada, né? Então tem o seu horário lá para acordar. Não necessariamente acordar cedo, mas a gente sabe o que faz bem para o nosso corpo, né? E aí, eu até anotei aqui que esses 3 pontos que a gente deve seguir, o bom descanso na palavra de Deus, quem é o nosso descanso? Jesus. Jesus, ele é o nosso descanso. Então, a gente só vai conseguir dominar o nosso corpo, dominar o nosso físico para fazer as coisas, se a gente tiver um bom descanso, se a gente tiver Jesus na nossa vida. Né? Sem Jesus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? A gente vai conseguir alcançar as outras coisas, mas a gente vai se perder, porque Jesus é o nosso descanso. Amém? E a palavra descanso, eu fui procurar ela, geralmente o Cristiano fala aqui, que é sobre o Sabat. É Sabat mesmo? Sabat. Shabat? Oi? Isso, que vem da palavra sábado, que antigamente, né, na época do Antigo Testamento, as pessoas guardavam os sábados. Hoje existem algumas religiões que também fazem isso. Continuam guardando o sábado, né? E não era errado guardar o sábado, porque na crença deles, Deus fez a criação em 6 dias, no 7º ele descansou. Então o sábado seria para o descanso. Só que quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele veio para destruir um pouco, desconstruir, na verdade, um pouco dessa visão que nós temos do descanso, né? Que o descanso, na verdade, é dele, é para ele. E aí, para a gente entender um pouco melhor, eu queria que vocês abrissem Lucas 6. Lucas 6. Amém? Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pela seara, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas. E debulhando-se-as com as mãos, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis isso? Não é lícito ao sábado? Respondeu-lhe Jesus: não, ao menos tendo lido o que o Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu dos pães da proposição,
e os deu aos que ele estavam pães, e não era lícitos comer, mas exclusivamente os sacerdotes, e acrescentou-lhe, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Então, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. As pessoas estavam, os fariseus estavam, mas por que vocês estão fazendo isso no sábado? A gente tem que guardar o sábado, porque era algo que eles precisavam seguir naquela época. Só que como eu falei, quando Jesus veio, ele veio para desconstruir um pouco essa questão de você precisa guardar o sábado. Tem até uma passagem que fala que a mulher precisava ser curada, né? E as pessoas não queriam, né, tocar naquilo lá, porque era no sábado. Jesus falou assim, a gente vai deixar ela desse jeito? A gente vai deixar ela morrer? Não, a gente precisa curá-la. Então, Jesus veio e disse pra gente que, na verdade, o nosso descanso é nele. E o nosso sábado é ele, né? E aí, a gente só vai conseguir ter forças para nos levantar, a gente só vai ter forças para a gente continuar a nossa luta, a nossa caminhada diária, se a gente tiver Jesus na nossa vida, né? Como a gente lê, né? Quem lê a Escritura sabe muito bem disso, que na verdade é Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas, né? Por quê? Porque Jesus, Deus, ele é o nosso descanso, Deus é o nosso sábado. Amém? E quando a gente entende que Jesus ele é o nosso descanso, as coisas já não nos preocupam mais, né? As coisas corriqueiras do dia a dia, né? De, tem que pagar conta, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas eu não tenho dinheiro, e a gente às vezes deixa de descansar por causa das nossas preocupações. Só que quando a gente tem Jesus dentro do nosso coração, quando a gente tem Jesus dentro da nossa vida como prioridade, como sábado, como descanso, a gente consegue descansar. E quando eu falo de descanso, não falo da questão de dormir, tá? Descanso não é somente dormir, porque dormir, você pode dormir 10 horas por noite, por dia. Você vai acordar cansado do mesmo jeito, porque o descanso de Deus não é o sono. O descanso de Deus é a tranquilidade e a fé de saber que você está passando por coisas terríveis, mas que o Senhor está olhando todas as coisas, que o Senhor está vendo todas as coisas, né? E o outro ponto que o atleta precisa para continuar, depois do descanso, é a alimentação, né? E é tão engraçado porque o que a Bíblia diz? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a alimentação que nós precisamos é a palavra de Deus. Então, se você tem um bom descanso e uma boa leitura, uma boa vida com Jesus, você vai continuar. Lógico que tem outros pontos também, mas a leitura ela é essencial. Pedro, ele chegou Pedro, todo mundo sabe, né? Pedro negou Jesus, lá. Mas ele reconheceu que, porque tem uma passagem que fala, né? Jesus, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro, ele reconheceu que se não fosse Jesus, que se não fosse a palavra de Jesus, se não fosse Deus na vida dele, ele não era nada, né? E a palavra do Senhor, ela é bem poderosa mesmo. Às vezes a gente está passando por situações, a gente já provou disso aqui, de vários milagres que veio através da palavra de Deus, muitas coisas aconteceram, né? E lá no Antigo Testamento, ontem até a pastora falou sobre isso, que o Antigo Testamento, ele fala e conta certas coisas que foram realizadas a partir do Novo Testamento. Né? Ele era profecia, e ele profetizou da vinda de Jesus, e depois o Novo Testamento afirmou a vinda de Jesus. Então, a leitura, ela é o nosso manual de instruções para a vida inteira. Né? Se você está passando por dificuldade, se você está passando por um momento de alegria, se você quer saber como criar seus filhos, se você quer saber de ter um casamento abençoado ou de uma vida espiritual boa, tudo isso tem dentro da palavra de Deus. Né? E hoje em dia, você encontra, às vezes que a gente fala, nossa, mas a palavra ela me deixa meio assim zonza, às vezes eu vou ler, eu tô com sono, fico com sono, que tem uns crentes que são isso, né? A desculpa é o sono.
Mas, na verdade, não é. É o domínio próprio. Se a gente não tiver o domínio de levantar e ir atrás, a gente não vai conseguir. Só que hoje em dia, a gente tem várias oportunidades para ler a palavra do Senhor. Né? Hoje, se você quer ter uma leitura mais esclarecida, com palavras atuais, tem Bíblia para isso, que traz uma tradução mais para o dia de hoje. Tem Bíblia da criança, tem Bíblia ilustrada, tem Bíblia dos adolescentes, dos jovens, para a mulher casada, para a mulher solteira, para o homem casado, para o homem solteiro, para o casamento. Tem hoje várias coisas, fora o Google, né, gente? Se a gente quiser mesmo ler, taca lá no Google, que o Google vai nos indicar umas leituras. E às vezes a gente tem abandonado isso. O crente, ele precisa de uma boa leitura. Ele precisa. É errado ler outros livros? Não, não é errado ler outros livros. Quer dizer, alguns. Porque tem uns aí que tá mexendo com a cabeça dos crentes aí, e o povo tá achando que é oba-oba, né? Mas uma boa leitura você encontra na Bíblia. As outras é um complemento, é experiências que as pessoas passaram. Não é o que Jesus fez lá na cruz, porque isso a gente encontra na Bíblia, né? E aí, se você tem uma boa leitura, um bom alimento, você consegue continuar a sua vida, a sua carreira, você consegue continuar caminhando e seguindo, né, para o alvo. E o terceiro ponto que eu citei, que era a questão do treinamento, aqui na igreja também. A igreja, ela é um treinamento, né? O corpo de Cristo é um treinamento. Você estar com o seu irmão do lado é um treinamento. Você ser casado é um treinamento. Você ter filho é um treinamento. Por quê? Porque é eles que vão forjar o caráter de Cristo em você. É eles que vão estar pegando o seu exemplo. É eles que vão estar te olhando, te analisando, te examinando. É no corpo de Cristo que a gente consegue amar. É no corpo de Cristo que a gente consegue perdoar, né? Não é fácil viver como igreja, né? A gente sabe disso. São opiniões diferentes, Hoje eu estava até conversando com a minha coordenadora que parece que aqui em Pinda você respira e brota uma igreja. Então tem várias igrejas em vários lugares, né? Não é por falta de igreja, né? Eu acho que é por falta da palavra e não da igreja, porque a igreja está brotando aí em todo quanto é lugar. Só que a gente, muitas das vezes, tem olhado para esses irmãos e tem achado que eles são os nossos inimigos. Vou falar bem a real mesmo. Achado que eles são os nossos inimigos. Porque abriu aquela igreja ali na esquina. Você viu, Thiago? Tem uma igreja ali? Então, né? O que será que está pregando lá? Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Mas não. Tem muitas igrejas aí que estão fazendo a obra do Senhor. Tem muitas igrejas que estão produzindo, fazendo aquilo que Deus mandou. E aí, a gente não pode deixar essas coisas contaminar o nosso coração, né? A gente tem que amá-los e ainda que eles estejam pregando heresia, nós temos que amá-los da mesma forma. Porque Jesus, o que Jesus fala? Que a gente tem que amar os nossos inimigos, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar. E a igreja, ela é um treinamento, né? As nossas orações é um treinamento. As nossas ações é um treinamento. O bom samaritano é um treinamento, né? Porque é ali que você vai saber se você ama mesmo, se você ama igual como Jesus amou, né? Porque Jesus, ele não andava no meio dos bambambãs. Jesus andava na ralé mesmo, no meio da ralézona lá, tudo curva de rio. Jesus andava no meio desse povo. E às vezes a gente não quer. A gente fala assim, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Aí Deus dá uma oportunidade dessa pra gente. Não quero. Não, acho que não é de Deus, não. Né? E esse é um treinamento que a gente precisa. Os cultos é um treinamento. Né? O que eu estou fazendo aqui hoje é um treinamento para mim. Né? O que vocês estão fazendo é um treinamento para vocês. Em tudo a gente precisa se dominar. Né? Se a gente tem Jesus, se a gente tem uma boa leitura e se a gente tem um bom treinamento que é a congregação, viver em união com os irmãos, a gente consegue alcançar as outras coisas. Não é fácil a gente se dominar.
Não é fácil, porque tem dia que a gente não quer mesmo. Ah, eu não quero ir pro culto. Eu não quero. Ah, mas de novo. Ah, mas vai cantar aquela música de novo. Às vezes é difícil, né? Eu gosto muito das músicas que tocam. Mas eu já ouvi gente falar isso. Poxa, mas de novo, mas de novo, mas de novo. Mas se nem um pouquinho a gente está conseguindo, que dirá as coisas grandes, né? Se a gente não consegue... E esse domínio que a gente precisa ter... eu estou falando muito sobre domínio porque a gente até escutou, né, Renata, que o crente, os pastores, eles não têm lido a Bíblia, né? Eles lêem uma vez ou outra, nem orado. Ah lá. 3 horas por semana. Semanas. Ah, tem um ponto aí, né? Porque se você vai no nutricionista, o que ele vai falar para você? Que você precisa comer de 3 em 3 horas. Que você precisa ter uma alimentação boa. Que você precisa ter uma alimentação saudável. Aí chega na igreja, com as coisas de Deus, a gente tem preguiça. Mas o que a nutricionista falou? Que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Ou seja, a gente tem que ler, a gente tem que provar, né? Leitura de 3 em 3 horas. Às vezes a gente faz barganha com o Senhor, né? Eu não li o versículo hoje, mas aí amanhã, Senhor, eu quero ler o de ontem e o de hoje. Aí chega amanhã, você não lê. Não, Deus, então eu vou ler na sexta-feira, porque daí eu leio de sábado, domingo... E a gente vai fazendo isso. E aí vai chegar na sexta-feira, a gente não fez. E tudo isso é o esfriamento espiritual que a gente vai acarretando conforme, né? O que nos leva a errar? O que nos leva a pecar? Se você tem uma leitura, se você tem uma vida com Deus, você vai saber que aquilo você não pode tocar. Você vai saber que aquilo é errado. Mas se você já começou a deixar a Bíblia de lado, começou a deixar as orações de lado, começou a deixar as ações de lado... Você automaticamente está se esfriando. Você esfria. Se a gente não lê... Os pastores, gente, 3 horas por semana. Sendo que a gente deveria fazer isso de 3 em 3 horas por dia. Né? De 3 em 3 horas. E se a gente não fizer isso, a igreja não vai fazer. Porque tudo começa por nós. Né? A gente sabe que existe uma responsabilidade na vida do apóstolo Cris e da profeta Renata muito grande de nos instruir. Só que nós também temos o nosso... A gente não pode viver, vamos se dizer assim, de migalhas que caem, né? Não sei se daria para colocar essa palavra. Mas a gente não pode viver de coisas que acontecem só nos cultos. Aí eu venho de quinta, aí eu me alimento, eu como, eu sugo o máximo que eu posso. Aí durante o restante da semana, até chegar domingo, eu não pratico, eu não leio, eu não oro em cima dessa palavra. Aí no domingo eu como. E tem sido comida bem pesada, né? Que a gente tem provado de comidas bem pesadas. E a gente come. Aí durante a semana, ao invés de a gente digerir aquilo em oração, em renúncia, em palavra, em comunhão, não. A gente simplesmente tem vomitado o que a gente comeu e a gente tem se esquecido que essa alimentação ela vem do Senhor. Que nós precisamos mastigar e comer dela, né? E a gente só vai conseguir ter um relacionamento com o nosso irmão, a gente só vai conseguir ter uma vida de domínio próprio se a gente estiver conectado com Jesus. Somente Ele pode todas as coisas, né? Em tudo, a gente precisa se dominar. E aí, nessa palavra que fala em Lucas... Em Lucas não, perdão, irmãos. Em 1 Coríntios 24, fala que o atleta, ele corre e ele vai em busca de algo. A gente vê, vamos lá, as Olimpíadas. Os corredores das Olimpíadas ou os atletas, qual é o objetivo deles? Correrem, praticarem para receber uma medalha. Seja ela de ouro, prata ou bronze, mas eles vão atrás da medalha. Claro que todo mundo quer a medalha de ouro, mas eles vão atrás da medalha, né? As pessoas que lutam vão atrás do cinturão, né?
Centurão, perdão. Vão atrás disso. E nós, filhos de Deus, nós vamos atrás de quem? Qual é o nosso objetivo? Para que a gente luta? Para que a gente corre? Para quem? Para quem que a gente vai além? Né? Para quem que a gente se domina? Se a gente lê a Bíblia, a gente está em busca do quê? A gente está em busca de uma cura? A gente está em busca de um relacionamento com Deus? Ou a gente está em busca de uma vida eterna? O que a gente está em busca? Né? Não é, a palavra de Deus, ela não é vã. Né? A Bíblia fala que a palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Ela sempre produz algo dentro do nosso interior. Se a palavra não está produzindo nada dentro de você, é porque o Espírito Santo já foi embora faz tempo. Né? A Bíblia fala que a obra, se a gente não tiver fé, se a gente não tiver o Espírito Santo, a obra por si só, ela é morta. Aí não adianta, porque a gente se esconde várias vezes nas coisas do fazer, né? Então eu vou vir, vou ajudar no Bom Samaritano, aí eu vou vir, vou limpar a igreja, vou ajudar na cantina, vou limpar o púlpito, vou limpar a sala das crianças. E aí, quando você percebe, você está fazendo e não sendo. E não é isso que a Bíblia fala. O que Jesus fala? Que a gente não deve ser escravos, né? Que nós temos que ser filhos. E às vezes a gente faz isso. A gente arruma tanta coisa para fazer durante a semana que a gente tem se escondido em fazer. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente seja, né? Deus quer que a gente o adore. É para isso que nós somos criados, para adoração, para amá-lo, para viver em união com os irmãos, para viver em unidade. E a gente não tem feito isso, né? Não vou generalizar, mas pelo menos uns 50% das pessoas não tem feito isso. Né? A gente só quer fazer. A gente acha que fazendo as coisas, ocupando o nosso dia a dia, a gente só está colocando uma pedrinha lá na nossa coroa e que se Jesus voltar amanhã e eu morrer, eu vou morar com ele. E a gente sabe que não é o fazer, é o ser. O fazer, ela é uma consequência do ser. Né? Porque se fosse assim, outras denominações, outras entidades, aí tem muita entidade que faz mais coisas do que nós, filhos de Deus. Tem pessoas aí na rua que têm dado comida para aqueles que necessitam, têm ajudado as famílias, né? A intercessão na segunda-feira, Deus falou bastante isso com a gente, né? Da questão da gente fazer mais pelo bom samaritano, da gente trazer os alimentos na casa do Senhor. Não com um peso assim, toma. Não assim, mas trazer em alegria por saber que você vai estar ajudando uma outra pessoa, uma outra família. Né? Essas outras entidades, elas têm feito isso, mais do que a gente, mais do que os filhos de Deus. Hoje a gente tem tudo. A gente tem uma casa para morar, a gente tem um carro, ou tem moto, nós temos comida, nós temos água, nós temos luz, nós temos coisas que o Senhor tem nos dado, né? E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente recebe essas coisas do Senhor? A gente tem que agradecer, né? A gente tem que buscar em agradecimento a Ele, né? Porque não é por nós, não é nós, é tudo dele e para Ele são todas as coisas, né? Talvez você fale assim para mim, você não sabe o que eu estou passando. Na minha casa, a gente não tem água hoje. Na minha casa, a gente não tem um pacote de arroz hoje. Às vezes, a gente dá casa mesmo. Né? Mas aqui, qual é o nosso papel? Em ajudar essas pessoas. Então, se você está passando por isso, fale. Né? Fale. Comunique-se. Né? Aqui ninguém adivinha as coisas. Eu tenho uma bola de cristal. E não, porque aqui não é feitiçaria, amém? Aqui nós somos, né, Deus dá umas revelações aí, mas tem hora que você precisa falar. Então fale, olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, porque a gente precisa fazer mais. Né? A gente tem que parar de viver uma vida, né, superficial, uma vida rasa. A gente tem que viver uma vida para Jesus. Né? A gente tem que viver uma vida em função de agradar ao Senhor e de ajudar. Qual é os 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo e nos amar, né? É isso que a gente precisa fazer. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver o Espírito Santo dentro da gente.
né? Porque senão vai ser palavras e palavras e palavras e não vai fazer sentido, não vai fazer sentido você ajudar, não vai fazer sentido você compartilhar o que você tem, porque você não tem o Espírito Santo, né? E aí a gente tem que entender, como povo de Deus, como cristão que nós somos, que nós precisamos ser primeiro antes de fazer qualquer coisa. Nós precisamos sermos filhos, sermos obedientes, sermos pessoas que amam, pessoas que perdoam, para depois a gente fazer, né? A gente não pode ficar escondido atrás de algo da igreja, dessas coisas que a gente precisa fazer. Claro que não estou falando para você não ajudar nunca mais na cantina, não. A gente precisa de ajuda, né? E muito. Mas você saber que esse fazer é uma consequência do ser. Nós precisamos ser filhos. Nós precisamos amar a Deus. E eu queria abrir em Mateus 4:4. Mateus 4:4. Eu citei esse versículo, mas eu queria ler ele com vocês. Amém? Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu citei esse versículo, mas eu queria ler com a gente, né? Porque tudo que eu estou falando hoje tem, na verdade, uma função de vocês entenderem que, na verdade, a gente precisa viver uma vida regrada, né? Deus, ele não trabalha somente no nosso espírito, mas ele trabalha no nosso corpo e na nossa alma. E a palavra do Senhor, ela é como uma espada, né? Ela é como uma espada. Ela vem para nos desconstruir algumas coisas que nós entendemos do que é Deus, né? Veio para nos mostrar a verdadeira luz, a verdadeira palavra. E o que ele fala? Que é lâmpada para os nossos pés, a palavra dele. Né? É a luz para o nosso caminho. Então, se a gente quer se dominar, se a gente quer ter uma vida, se a gente quer alcançar os nossos objetivos, nós precisamos buscar da palavra do Senhor. E às vezes Deus fala através da Bíblia, mas muitas vezes Deus quer ter um particular com a gente. Não só através da palavra, mas em oração. Você está lá orando. Às vezes a gente só fala, né? A gente só pede. Deus, eu quero isso, abençoa isso. Mas às vezes a gente não para. E Deus já fez isso comigo. Cala a boca. Deus mandou já calar a boca. Às vezes porque a gente só fala, mas a gente não tem a paciência de esperar. E esperar o que Ele quer falar. Esperar o que Ele quer nos instruir. Né? A gente eu estava falando para as crianças sobre a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele às vezes faz a gente andar contramão de umas coisas que a gente acha que é certo, mas o Espírito Santo fala assim que não é aquilo lá. Umas coisas que aparentemente são boas para a nossa vida, que não nos leva para o pecado, mas também não nos leva para a vontade de Deus. E aí eu estava falando para elas, né? Que às vezes a gente está caminhando e Deus fala assim, volta, cala a boca, vira, que não sei o quê. E aí a gente tem que escutar e obedecer. E às vezes é difícil a gente obedecer o que Deus está falando, porque o nosso coração, o nosso ego, a nossa vida é querer fazer aquilo que está em nós. Ai, no meu coração está falando que eu tenho que fazer tal coisa. Mas espera aí, o que Deus está falando? Vamos parar e pensar, vamos orar. A gente tem orado para dormir, a gente tem orado para comer. Quer dizer, eu espero que a gente tenha orado por isso, né? Ou esteja orando por isso. Mas a gente às vezes para orar para comer, para dormir, para quando a gente acorda, agradecendo o nosso dia a dia. Mas aquela comunhão de você fechar a porta do seu quarto, de você dobrar o seu joelho e de você perguntar qual é a vontade do Senhor, qual é o objetivo dele para a nossa vida, a gente às vezes não tem deixado isso acontecer, a gente tem deixado isso de lado. E não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus quer da nossa vida, das nossas atitudes, né? E os nossos filhos, eles estão olhando para nós.
Eles estão vendo o que você está fazendo. Eles vão ser o reflexo. Eu preguei isso da outra vez, né, sobre família, que eles refletem aquilo que você é dentro de casa. Então, se você é um leitor da palavra, se você ora, se você jejua, o que você vai produzir nele? Ah, poxa vida, então, isso é bom, porque minha mãe faz. Então, isso é bom para mim, né? E eu citei do jejum, mas eu também quero falar do jejum, né? Que a gente estava conversando muitas coisas aí, que quando a gente foi na pregação dessa Júnia, Deus só veio confirmar uma pregação da Renata, que já estava, e eu falei, Renata, Deus me deu uma palavra, que era essa palavra do atleta. E a Júnia falou um pouco sobre isso, sobre disciplina espiritual, né? E aí, a gente estava conversando sobre o jejum, porque Jesus, ele nos ensina a fazer um jejum, né? Tem um texto que fala sobre o jejum específico, que não é só retirar a comida, mas tem N coisas para se fazer, né? Só que é bom para o nosso corpo, eu perguntei isso para minha professora da academia, e ela falou que isso é bom para o nosso corpo mesmo, a gente fazer jejum pelo menos uma vez por semana. Se isso já é bom, já traz benefício para o nosso corpo, que dirá fazer isso espiritualmente. Exatamente. Espiritualmente. Imagine a gente fazer isso. Retirar a nossa comida para ter um tempo com Jesus. Retirar a nossa comida para a gente ter um tempo com Deus. Né? Se o jejum ele já é bom para o nosso corpo, já traz benefícios, já produz em nós, né, coisas boas, que dirá você fazer isso espiritualmente. Sendo que a Bíblia fala que tem demônios que só saem através de jejum e oração, né? Que a gente precisa. E o jejum não é só retirar a comida. Jejum é você ser generoso. Jejum é você ser bondoso. É você ajudar o próximo. Você dar comida para as pessoas. E isso também é o jejum, né? Mas hoje eu queria falar sobre o jejum, que você retira as coisas mesmo. Para você limpar o seu corpo e tirar todas as coisas ruins que tem no nosso corpo, no físico e no espiritual também, né? Se a gente, às vezes a gente faz um ritual, né? Então, assim, a semana da oração, todo mundo de jejum, né? Às vezes a Renata posta pra gente no grupo, pra gente interceder, né? Por alguns pontos, né? E às vezes ela lança, gente, vamos fazer um jejum de tal dia, não sei o quê. Isso é legal, porque a gente está fazendo isso, né, em benefício à congregação, e leitura, para saber o que Deus quer para a gente. Só que a gente não tem que viver disso. E isso a gente precisa fazer, mas a gente não tem que viver só disso. A gente tem que viver de uma vida particular com Deus. Né? Ah, mas é para jejuar, é para orar? Amém, glória a Deus. Mas tá, e quando ela falar e quando ela ficar quieta e não falar nada? E a gente, qual é a nossa atitude? Então eu não vou ler. Então eu não vou orar, porque a Renata não postou no grupo que era pra gente orar. Então eu não vou jejuar, porque a Renata não postou no grupo que não é pra gente jejuar. A gente está vivendo uma vida superficial, vivendo de coisas que é pregado nos cultos e de coisas que é lida nos cultos. Não de uma vida totalmente em Deus. Não de uma vida completamente no centro da vontade de Deus. E é isso que a gente precisa essa noite. A gente precisa parar e pensar. Eu costumo falar para as crianças, parou, pensou e orou. Né? Porque a gente precisa parar. Não, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Né? Tem esse tempo de parar para escutar a voz de Deus. Parou, agora pensou. Pensei, agora a gente vai orar em cima disso. Né? Deus já nos deu um apontamento, agora a gente vai orar em cima disso. E essa é uma regrinha que eu falo para elas que não é só com pecado não, mas é no dia a dia. Né? Parou, pensou, orou. Tem um morador de rua, parou, pensou, orou. O que eu preciso fazer? O que eu preciso agir? Vou orar em cima disso. Tá precisando limpar a igreja. Parou, pensou e orou, porque até para isso eu falo para eles. Em tudo a gente tem que parar, pensar e orar. E a gente não tem feito isso. A gente tem ultrapassado as coisas, vivido uma vida superficial, né? E a gente não tem parado, pensado e tentado ouvir o que Deus quer para a gente poder orar em cima, né? E a intercessão, ela é isso. Ela te joga para você
orar por certas coisas. É até legal porque muita coisa acontece através da intercessão. Falando nisso, tem intercessão aqui na igreja, né? Posso falar, Renata, da intercessão? Toda terça-feira das 6 às 7 e toda quinta-feira também, das 6 às 7. Eu tive aqui na terça-feira, nossa, foi uma bênção. Deus falou umas coisas com a gente, inclusive do Bom Samaritano. E aí pra gente poder, é um guia, né? Que a gente precisa ter para o nosso dia a dia. A palavra nos guia, as orações nos guia e as nossas ações nos guia também para fazer. Porque a Bíblia fala que se você não faz aquilo que é correto, que é para se fazer, a gente já está pecando. Porque a gente sabe que é para fazer. Eu sei que é para dar comida. Eu sei que é... Eu estou falando do Bom Samaritano, que é um exemplo mais próximos que a gente está vivendo. E é uma coisa que mais a gente não quer viver. Vou falar bem real mesmo. Que a gente não quer ter contato. Então, por isso que eu estou usando a questão do Bom Samaritano. Mas, se Deus falou com você, você sabe o que você tem que fazer. E Deus falou através da palavra. Deus usou a vida do irmão. Deus usou a oração de domingo. Deus falou... Cara, tudo está indicando para você fazer. É para você fazer. Você precisa se dominar. Dominar as suas vontades. Eu não quero ir, eu não quero orar, eu não quero abraçar, eu não quero beijar, eu não quero falar que eu te amo. Mas o que Deus quer? Né? O que Deus quer? A gente canta, né? Quero fazer a sua vontade, quero fazer tudo que o Senhor está mandando. Às vezes a gente canta em canções, a gente fala em orações, às vezes a gente fala coisas que a gente não pratica. Que às vezes a gente solta umas coisas em oração que a gente quer fazer, mas a gente não consegue. Mas só que para a gente conseguir, a gente precisa se dominar, ter o domínio próprio. E ele é um fruto do Espírito. Ele é um fruto do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir alcançar essa graça. Só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir amar, que a gente vai conseguir perdoar, que a gente vai conseguir prosseguir. Né? Então... A gente já sabe que a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa de um bom descanso, a gente precisa de Jesus, a gente precisa ter uma alimentação boa, a gente precisa da palavra e a gente precisa ter um treino, que a gente precisa prosseguir, né? Então, eu queria que a gente fechasse os olhos rapidinho e você pensasse aí, qual é o motivo qual é o seu objetivo? O atleta, ele tem um objetivo na vida dele. Ele tem um caminho a ser percorrido até chegar à premiação. E nós, filhos de Deus, qual é a nossa premiação? Né? Pensa aí para você. Né? Eu sei que cada um tem uma visão. Talvez a sua premiação seja a sua família salva. Talvez a sua premiação seja o reino de Deus. Talvez a sua premiação seja o seu filho convertido. Né? Qual é o seu objetivo? O objetivo do atleta era uma medalha, era correr em função disso. Mas e o nosso? Qual é o nosso objetivo? Né? Qual é o nosso objetivo? Qual é o seu objetivo? Depois a gente vai até no final orar por isso, para você expor o seu objetivo para Deus. Para que você corre? Para que você alcança? Né? O que você quer lá na frente? Né? A gente precisa ter uma vida focada. A gente precisa ter uma vida regrada. Então, qual é o nosso objetivo? Né? Eu não sei, cada um tem a sua... O meu objetivo hoje é ver o meu pai convertido. Esse é o meu objetivo. Mas o que eu tenho feito para isso acontecer? Né? Não é somente eu quero. A gente pode até orar para Deus. Deus, eu quero... meu pai que se converta, meu pai venha para Jesus. Mas qual é a minha atitude? O que eu tenho feito para que ele venha? O que eu tenho feito? Eu tenho somente orado ou eu tenho ido lá para ensinar a palavra dele? Né? E falando isso para vocês agora, Deus está me batendo aqui um pouco. Porque é uma coisa que eu não faço. Vou ser bem sincero. Eu falo, eu quero que meu pai se converta, eu quero que meu pai se converta. Mas às vezes eu não dou o meu tempo para ele. Eu dou o meu tempo para os irmãos da igreja, eu dou o meu tempo para o morador de rua, eu dou o meu tempo para as outras coisas, mas não para aqueles da minha casa com que eu também quero que, quando eu chegar lá no reino dos céus, eu encontre ele lá.
Eu saber que ele morreu, mas ele teve foi para a glória. Eu quero isso, né? Mas o que eu tenho feito? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ter uma casa, mas o que eu tenho feito para isso acontecer? Meu objetivo é ter um carro, mas o que eu tenho feito para isso acontecer? Pode ser coisas dessa terra mesmo, ou pode ser coisas espirituais. Aí é da necessidade de cada um. Cada um tem uma necessidade dentro de você. Então, qual é a sua necessidade? Para que você corre? Que prêmio que você quer ganhar? Aqui fala da questão da premiação da coroa, né? Da premiação do reino dos céus. Né? Aqui fala de algo espiritual. Mas qual é o nosso objetivo? A gente só vai conseguir ser guiados para a vontade de Deus se a gente tiver um foco, se a gente tiver um objetivo. E, na verdade, tudo isso que eu falei, do descanso, do treino, da alimentação, ela vem através do nosso foco. Qual é meu foco? Né? Por que a gente vai na academia? A gente vai na academia para malhar, para ter um braço forte, para ter um corpo legal. Né? Isso, pelo menos, é que a maioria faz. A maioria faz. Ela vai para a academia para essas coisas. Ela tem um foco. Qual é o nosso foco como filho de Deus? Qual é o nosso foco? Para que a gente quer? Para que a gente tem que ter um descanso? Para que a gente tem que ter uma alimentação? Para que a gente tem que ter um treino? Para quê? Para quê? Para simplesmente botar isso no bolso e fingir que nada está acontecendo? Ou para a gente ter um foco e lutar em função disso? Né? E essa palavra que eu compartilhando com vocês essa noite, é uma palavra que, como eu já disse, que o Espírito Santo me estava ministrando no meu coração, porque eu estava fazendo isso. Eu estava vivendo uma vida, nossa, eu preciso... o emagrecimento, né, que as pessoas têm para falar, se você emagreceu. Mas o emagrecimento, ela é uma consequência do nosso objetivo. Né? Tipo, eu queria perder peso, mas não só por isso. Mas é porque a gente está querendo arrumar um bebezinho ano que vem, então eu precisava tomar umas atitudes para que isso acontecesse. E aí, esse era o meu objetivo. E eu corri atrás. Só que eu estava muito ligada nisso. Eu não conversava mais sobre outras coisas. Não conversava. Eu encontrava com alguns irmãos e eu já me peguei falando sobre coisas que não tinha nada a ver com o reino, que tinha a ver somente com isso. Musculação. Funcional. Eu me peguei fazendo isso várias vezes, né? E deixando a palavra de lado para seguir os treinos, né? Então, quando Deus usou essa palavra para falar comigo, foi para me barrar mesmo, falar, para o que você está fazendo. Não é isso. Isso não é errado você fazer isso. Mas quando você coloca isso como prioridade e não a minha palavra, e não as orações, e não como um relacionamento com Deus, essas coisas, elas se tornam erradas. Elas não são, mas elas se tornam quando eu priorizo isso na nossa vida. Na minha vida. E comigo é a questão do treino, mas eu sei que cada um aqui tem como prioridade. Talvez seja o seu serviço. Minha prioridade é meu serviço. Eu preciso levantar de manhã, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí quando você fala assim, terminei meu dia, eu vou descansar. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro e você não consegue descansar. Porque você não buscou a Deus. Não é Jesus que é o nosso descanso? Então a gente não consegue, a gente dorme aquelas horinhas que precisa dormir, mas quando a gente acorda mais cansado, a gente acorda mais preocupado, né? Mas é somente a palavra de Deus, somente o descanso verdadeiro que é Jesus, que vai nos aliviar dessas coisas, vai nos aliviar dessas coisas corriqueiras do dia a dia, dos nossos problemas, né? Eu tô com uma dívida, mas aí eu não consigo relaxar, eu não consigo descansar, porque eu não tenho como pagar essa dívida, né? E às vezes a gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar. A gente coloca prioridade nisso e não coloca Deus, né? Esse ano eu fui presenteada assim, de trabalhar meio período, porque fiquei 5 anos trabalhando o dia inteiro, e eu falei assim, nossa, eu vou produzir. Aí quando o Cristiano falou assim, marca pra gente qual é o seu horário, né? Na reunião ele falou uma vez, marca o seu horário que você está disponível, porque a gente quer incluir vocês em algumas coisas da igreja. Tá? Eu coloquei todos os horários da noite. Eu falei, mas Deus, depois pensando, né? Eu estou trabalhando meio período, eu saí 12:20 do serviço.
O que eu faço da 1h até as 6h da tarde? Né? Por que eu não coloquei o período da tarde? Porque na minha cabeça está mecanizado à noite. Porque eu trabalhei 5 anos o dia inteiro que às vezes eu não consigo descansar. Às vezes eu tiro um cochilinho à tarde, né? Depois do almoço. Mas eu digo de descansar, de leitura, de praticar, de oração. Eu não faço isso. Né? Agora que eu estou conseguindo me regrar novamente, né? Depois dessa palavra que Deus falou comigo, agora eu estou conseguindo... Não, eu tenho que parar, eu tenho que tirar esse tempo para Deus. Poxa, eu tenho um período da tarde todinho, o que eu faço? Entendeu? Eu só fico dormindo? Eu só fico pensando em outras coisas? Ou eu preciso descansar? Né? E Deus tem ministrado isso no meu coração, porque eu tenho esse período da tarde vago, então eu preciso aprender, me reeducar, né, na verdade, a descansar. Às vezes o descansar é fazer nada, às vezes o descansar é fazer tudo. Às vezes você fala assim, eu vou descansar, não vou fazer nada hoje. Mas às vezes o descansar é você ler, às vezes o descansar é você orar, às vezes o descansar é você provar de Deus, de um relacionamento com Deus, né? E é isso que a gente precisa. Então, a palavra dessa noite é mesmo para vocês se confrontarem entre vocês, assim, dentro do seu interior. Né? Será que eu estou tendo uma vida regrada? Será que eu estou tendo uma vida de descanso? Será que eu estou tendo uma vida com a leitura da palavra, de uma boa alimentação? Será que eu tenho tido uma vida de treinamento, de ações, de estar no culto, de congregar? Se você olhar, olha quantas cadeiras estão vagas. Né? Os cultos de domingo geralmente lota de gente, vem até visitante. Nos cultos de quinta, às vezes o pessoal, quinta-feira, dia de semana, né? Não, vou trabalhar. Não, eu vou dormir. Porque eu preciso, porque é justo, né? Trabalhei o dia inteiro, preciso descansar. Mas as pessoas não entenderam ainda que o descanso é Jesus. Que o descanso, muitas das vezes, é estar aqui para você. Meu dia foi corrido, mas agora é hora de descansar. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Eu espero que todo mundo tenha entendido a palavra, né? Mas, amém. Eu queria ler novamente o 1 Coríntios 9. Coríntios 9. Queria ler novamente, versículo 24. Não sabeis vós que correm nos estádios? Todos, na verdade, correm em busca de um prêmio. Correis de tal maneira e os alcanceis. Todo atleta se domina. Aquele que alcança uma coroa corruptível. Nós, porém, buscamos a coroa incorruptível. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e você começasse a trazer isso na sua memória. Trazer esse objetivo que você precisa. Né? Qual é o prêmio que você quer alcançar nessa noite, né? Que você colocasse isso diante do Senhor. Deus, o que eu estou passando por isso? Eu necessito disso. O que eu preciso fazer? É renunciar? Eu preciso renunciar a alguma coisa? Eu preciso deixar de lado outras coisas? Eu preciso parar e pensar e orar? O que eu preciso fazer? Qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ser o filho salvo? Seu objetivo é ter um casamento restaurado? Teu objetivo é ter uma cura do Senhor? O teu objetivo é ter um perdão? Qual é o seu objetivo nessa noite? Vamos parar um pouquinho e pensar. Para que nós temos lutado? Para que nós temos corrido? Para quem? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar, Jesus, diante de Ti, Senhor. Todas as nossas petições, Pai, todos os nossos objetivos, Deus. Para que, Senhor? Para que nós corremos? Para quem, Deus? É pelo Senhor, Jesus? É pela nossa família, Deus? Para quem nós corremos, Jesus? Pai, nós não podemos fugir, Jesus, da Tua verdade. Nós não podemos fugir da Tua palavra, Senhor. Assim como Pedro reconheceu, Deus, que não tem lugar para ele ir, porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna, Pai.
Hoje nós estamos aqui, Senhor, para pensar, Jesus, o que nós precisamos, Deus, o que nós precisamos fazer, quem nós precisamos ser, Deus, para ter uma vida, Senhor, regrada, para ter uma vida, Jesus, disciplinada, Pai. Senhor, talvez o nosso cansaço do dia a dia, Senhor, tem nos atrapalhado, Senhor, de correr em função do nosso objetivo. Talvez o nosso cansaço, Senhor, tenha tirado o nosso foco. Talvez, Senhor, as coisas corriqueiras do dia a dia, Senhor, de resolver, Pai, dos nossos filhos, Senhor, do nosso marido, Senhor, dos nossos pais, Deus. Eu não sei, Jesus, o que há no coração de cada um aqui, Senhor, mas eu sei que há algo dentro do meu coração e um objetivo que eu preciso seguir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar isso diante do Senhor, Deus, para que o Senhor tome a minha vida, Senhor. Tome, Jesus, os meus problemas, as minhas ansiedades, as minhas dificuldades, Senhor. Que o Senhor tome para si, Deus, todas as coisas, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter uma vida, Jesus, regrada. Me ajuda, Senhor, a disciplinar o meu corpo, Jesus, aonde Ele não quer ir, Senhor, aonde Ele não quer chegar, Pai. Mas eu preciso, Senhor. Eu preciso da Tua palavra, Pai. Eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso, Pai, estar contigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a dominar as minhas vontades, Senhor. Muitas das vezes as vontades, Senhor, de pecar. Às vezes a vontade, Senhor, de fazer todo quanto é tipo de coisa, Senhor. Ocupar minha mente com todas as coisas que não é do Senhor, Deus. Ajuda, Senhor, a dominar a minha mente, Jesus. Os meus pensamentos, Deus. Ajuda a dominar o meu coração, os meus sentimentos, Deus. Ajuda a dominar, Senhor, o meu corpo, a minha vida, os meus caminhos, as minhas obras, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a dominar, Deus, aquilo que há dentro de mim, Jesus. Talvez seja uma vontade, Senhor, de fazer, Deus, coisas terríveis, Senhor, porque o ser humano passa por esses momentos, Senhor. Mas eu quero te pedir, Deus, que a Tua palavra nesse momento, Senhor, seja viva, Senhor, e eficaz, Pai. Que seja uma espada no meu coração, Deus. Que nessa noite, Jesus, eu possa entregar isso diante do Senhor, Deus. Que eu possa ter esse domínio, Senhor, dentro de mim. Ter essa disciplina, Senhor. Ter um momento de descanso, Senhor. Ter um momento de uma alimentação boa da Tua palavra, Senhor. Um momento de oração, Deus. Um momento de jejum, Senhor. Tudo isso que eu preciso, Senhor, para poder conseguir alcançar a coroa da vida eterna, Senhor. O reino de Deus. Que isso seja sobre mim, Pai. Que nessa noite, Jesus, nós possamos entregar isso diante do Senhor. Entregar as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Entregar tudo aquilo, Jesus, que não pertence ao Senhor, Pai. Que nós possamos entregar, Jesus, isso ao Senhor, em nome de Jesus.